Bom, 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 bom. Bom dia. Bom dia. Apocalipse Girl volta com uma missão, Nada apocalíptico. mas um pouco girl. Muito, Bastante. É, bastante. bastante, bastante. Juni era uma vez um casamento. The Wedding Eve. A véspera do casamento e outras histórias. Em primeiro lugar, o mangá é feito pelo senhor Hosumi. Eu não me lembro por que eu comprei esse mangá. Eu acho que é porque Sinceramente, você tem eu devo ter. Eu um devo ter outro trabalho dele. possivelmente. É. Quando você me passou, você falou que tinha um outro trabalho dele. É. Mas não sei. E o legal é que eu gosto. Eu estava até comentando isso com o Samuel um tempo atrás, que ele até ri de mim, né? Porque eu gosto muito de mangás fechados, ou com É. pouquíssimos arcos. E ele diz, detalhe, eu sempre falo a mesma coisa, ele sempre diz a mesma coisa. Isso é muito raro no Brasil. É. No Brasil, quando vem esses mangás que são tipo de anos, alguns até É, décadas, né? com 12, 15, 20, 30, 50 edições. E eu gosto de coisas mais fechadas. Tô meio sem saco pra ficar lendo coisas tão longas. Aí eu não tenho Né? paciência, porque normalmente os autores. Assim, desculpa, gente, mas normalmente quando a coisa é muito longa, o povo se perde. E Pois começa a dar umas dá derrapadas. umas explicações meio. É, esquece alguma regra que foi colocada no passado e aí É. quebra. É tipo assim, gente, tem coisa que já passou. Daqui a pouco eu falo de Dragon Ball, o povo vai me xingar. Então, assim, eu gosto de histórias fechadas. E essa, eu não me lembro qual foi o mangá que esse cara escreveu, mas é realmente. O que me chama a atenção, história única. Então, por isso, já, já ganhou meu agrado. E aqui são várias histórias, né? Sim, São mini mini contos. contos. E aí eu passei pra Juni, porque é óbvio, né? Tem nada a ver com ela. Não tem, mas assim, eu gostei muito. Tem e não tem. É, porque. Porque quando eu vejo o nome The Wedding Eve, eu penso em casamento. Então, a primeira coisa que você pensa é que vai ser história sobre casamento. Ainda mais porque você vê duas pessoas, possivelmente Comendo. comendo, né, almoçando, jantando, não sei, whatever, Aqui era um almoço. no almoço. É. Ah, tá. É que faz muito tempo que eu li. E a Júnior ficou muito tempo com ele. Então, eu não vou me lembrar de algumas Mero coisas. detalhe. Então, e assim, eu peguei, vamos ler, como são pequenos contos, tem coisinhas muito legais. Tem. É, eu acho que quando você me deu também, fiquei esperando que fossem contos de casamento. Tanto que primeiro eu levei uma surra desse negocinho, eu tive que recomeçar a ler esse mangá. Por quê? Você começou errado dessa vez? Eu comecei certo. Ah, tá. Só que o que aconteceu? Eu achei que as histórias iam ser conectadas. Eu achei que uma Sequenciais. história ela influenciava na outra. E aí depois que eu fui perceber que não, na realidade, cada história é completamente independente da outra. Se elas têm alguma conexão, não é só o fato de estarem no mesmo E encadernado, por ter sido do feito mesmo pelo mesmo autor. autor. Mas é só, parou aí. É mangaka, né? Que Uhum, fala. isso. É o mesmo mangaka, porque Eu acho que é se só fala assim, isso. né? Que se não falar assim também. É, eu vou falar assim, porque assim, foi o que eu li que era. É. Mas é português, né? E a gente acaba. A gente chama A de porque. autor, né? Mas é porque parece que tem diferença, que o mangaka ele faz tudo, porque Sim, ele não só escreve a história, ele ele escreve e desenha, desenha. e se tiver que pintar, ele também Sim. pinta, ele faz tudo, né? Uhum. Então, assim, tipo, a obra é completamente dessa Dele. pessoa. O que no Japão é muito legal, porque na hora que eles vão dividir os direitos autorais, Uhum, se, assim, ele pode ter um estúdio, uhum. vamos aí colocar, se ele tem se a obra é só dele, isso não quer dizer necessariamente que ele fez tudo. Mas tudo tem Né? Ele fez a a. história central, É, ele desenhou os personagens, ele pode ter um estúdio e ter auxiliares, ajudantes, para fazer uma rachura, para fazer um um fundo. fundo, mas assim, coisa bem simples.
né? Então, assim, o bom é que isso torna a obra uma coisa meio completa, porque Sim. a arte normalmente ela combina com a história. As coisas combinam, sabe? Porque eu não sei assim, quando você fala de quadrinho, até a forma de colocar o balãozinho às vezes influencia na Uhum. história. Porque tudo ali tá contando parte da história. Eita! Oi. Então, as escolhas elas fazem muito sentido. E então, eu gosto dessa estrutura em que tudo faz sentido. É Os aquele, né? traços, o quadrinho, a forma de escrever, tudo é pensado pelo artista. Aonde a câmera, porque uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, né? É que a gente tá, quando a gente pega um quadrinho, a gente começa a ler ele pela visão de uma câmera, como se fosse uma câmera que está filmando, Sim, não é? E a gente tem a visão do cameraman, sim, né? Uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, né? Porque você não pega sim, vai ter cenas abertas, lógico, mas quando tem cenas fechadas, a gente não pensa muito. E quando o mangaka, ou quando o autor que pensa na sua obra em todos os níveis, ele vai pensar bem, eu vou ter uma cena mais angular, mais à esquerda, mais à direita, mais aberta, aérea, aérea, baixa. Então baixo, ele vai pensar em ou todos até esses interna, porque é muito legal que às interna. vezes eles fazem desenho da parte interna das pessoas. É muito estranho. Então assim, o cara pensa em tudo. É, E nesses casos ele vai realmente pensar em todos os mínimos detalhes para montar a obra sim, dele. sim. É engraçado porque esses dias eu tava assistindo um vídeo no YouTube de um canal chamado Mimimídias, que no caso eles estavam discutindo uma coisa que eu não conhecia, que é a questão do olhar. E como o olhar muda completamente uma obra. Então, o Sim. olhar do artista, no caso, eles estavam falando de filme, Uhum. então era o olhar do diretor. Como ele queria que nós víssemos aquela história. Que é a ideia do que você falou, é o olhar, qual é o que o autor quer que você veja. Porque perceba que quando ele escolhe que ângulo ele vai contar a história, ele está determinando o que você vai ver dessa Sim. história. Qual é o quadrinho, qual é a cena. E assim, a gente pensa pouco às vezes nessa discussão de qual é o olhar que a gente vai dar. Mas na realidade a gente está vendo algo pelos olhos de outra pessoa. E quando a E gente é tem muito um. legal você falar isso porque a gente Sim. não falou sobre isso Não. antes. Caramba! E quando você pega um mangá como esse, uma das coisas que eu achei mais fantásticas nele, e quando eu digo fantástica, realmente assim, é aquele detalhe simples, besta, que você acha que não tem importância nenhuma. Mas quando eu te passei, você acabou de falando, Edson, eu adorei isso daqui. Eu E amei. eu, por quê? Completamente. Assim, em Por que primeiro que lugar. você amou? Em primeiro lugar, porque é absolutamente surpreendente. Depois que eu passei pelo susto inicial de que as histórias não eram encadeadas e que eu vi cada história de forma única, gente, as histórias são magníficas. É incrível como em poucas páginas ele conta uma história tão complexa que podia ser um filme. Uhum. Você Ou podia que, fazer ou que, ou que poderia ser filmes um mangá ou um completo, quadrinho completo, né? completão assim, tipo várias páginas. Uhum. É magnífico, é magnífico. E outra coisa que eu gosto E uma nele, sim. estética diferente do que eu tô acostumada. Porque como eu sempre vejo coisas francesas, coisas sempre ocidentais, Uhum. a estética que a gente tem é bem diferente. E aí você entra em contato, por exemplo, no caso aqui, até com lendas que eu desconhecia e que depois eu fui pesquisar na tal da Wikipedia para saber por que que eles contaram e por que que ele contou essa história. E você vê que é uma lenda, sabe? Então, assim, até a estética, a forma de contar é gostoso. Eu gostei muito. E aí, assim, se você está ouvindo nosso programa e está acostumado com heróis, Super. super-heróis, não é? Personagens imbatíveis que batem, que arrebentam, que fazem, acontecem, Grandes grandes reviravoltas. reviravoltas. O mundo tem que ser descoberto a cada segundo e a roda reinventada a cada milésimo. Se tem que informar. Não é a proposta aqui. Aqui o objetivo é da roda continuar rodando e não vai fazer milagre. É você ver um giro da roda. Aproveitando Analogia? a sua analogia com a roda, a proposta dele é você ver um giro da roda. E isso é uma coisa que eu já observei em
outras vezes que eu tive a oportunidade de entrar em contato com trabalhos japoneses, coreanos, enfim, asiáticos, que eu não conheço muito da China. O que eu vi mais foi mais Uhum, japonês, né? E aí, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de entrar em contato com algo deles, que eles não tentam imitar a gente, então, assim, não é algo que o asiático está tentando ocidentalizar para vender mais, uhum. é essa diferença na. Gente, é estranho, mas é até a forma de contar. É uma valorização de coisas triviais, como a primeira Eu, história, é, sabe? É uma coisa trivial. É passar um tempo com alguém e isso vira uma história. E é legal. É muito legal. duas músicas nipônicas, eu me recuso a falar os nomes porque afinal de contas, Não falamos de não. Eu já paguei esses micos o suficiente pra não tentar pagar mico mais. Então, duas músicas nipônicas. Um dia ainda vou fazer, eu volto e meia ainda vou inventar de querer falar o nome das músicas, mas por enquanto, daqui a pouco a gente volta. Várias utopias em uma só realidade. 98,1 FM, Utopia. Depois de duas músicas, e a Juni tá pipocando aqui porque ela quer falar um detalhe. Eu tava falando com o Edson que assim, eu tava tentando encontrar as palavras e eu consegui Você encontrar. achou elas? Achei, Obrigado. encontrei, procurei e encontrei, o que é raro quando elas se perdem. É, na Ásia, eles não têm essa busca eterna pela jornada do herói. Porque assim, quando você vê, basicamente, sei lá, eu não vou dar uma estatística assim, mas tudo que eu me lembro, que eu puxo na minha memória, tem uma jornada do herói. Comédia romântica, filme de romance, filme de guerra, filme sei lá, de herói. Sempre tem uma jornada do herói Se embutida. você, se você não É sabe muito rapidinho, estranho. Ah, o que é fala. Jornada do Herói? Foi mal. O herói é feita principalmente pelo senhor Campbell. É quando o personagem ele é chamado para a jornada, ele não aceita e depois ele aceita, vai para a jornada, se perde, percebe que não é a criatura maravilhosa, ah, retorna, encontra o vilão, apanha do vilão, não é? Seja lá o que seja, seja o que seja a dificuldade, mas ele vai apanhar, ele vai cair, ele vai retomar, ele vai chegar no final, vai bater o vilão, vai entregar tudo que ele tinha que fazer para algum ser superior e ótimo. Quase todos os filmes de heróis, ou como você falou, de guerra, ou de romance, ou de qualquer coisa que o valha, é desse jeito. Não, hoje em dia até as comédias românticas estão fazendo isso. Sim, É uma coisa incrível, como a jornada do herói, ela tá se popularizando de um jeito que ela é um novo clichê. a Jeanette Claire, nos anos 70 ou 60, um grande novelista brasileira, chegou e falou: Você quer fazer uma novela? O casal se encontra, se conhece, os primeiros 10 episódios, o vilão aparece, se separam, se juntam, separam, juntam, separam, terminam a novela juntos. Acabou. E quando a novela quebra esse clichê, ou ela é muito boa, ou ela é um fiasco. Pois é. Só que no caso deles, pelo menos das obras que eu tive contato, não é que eu nunca tenha visto uma obra asiática que tenha a jornada do herói, eu já vi. Mas a maioria das obras que eu vejo e as que me emocionam e me tocam, elas não tratam da jornada do herói. Sim. Não é que são histórias que são chatas, não são. Mas são histórias que, por exemplo, uma coisa que eu sinto falta é que às vezes as coisas não deem certo. Porque na vida nem tudo vai dar certo na E vida por da falar gente. nisso, vamos ao mangá. É um bebezinho esse. Gente, se eu tivesse espaço assim em casa, eu ia comprar um pra mim pra guardar. Mas assim, como eu não tenho, eu tiro fotos e das partes que eu mais amo. Vamos lá, ele é dividido em histórias. Sim, são. Deixa eu dar uma olhada aqui. São uma, duas, três, quatro que se dividem em duas, então vira cinco, seis, sete. Das 7 histórias, uma breve fala sobre cada uma delas. Sobre cada uma delas, eu vou na ordem, então. Sim. Tá. A primeira história, que é a véspera do casamento. Essa é o auge, assim. Antigamente eu julgava isso como algo francês. Hoje em dia eu sei que não é. É falar de uma coisa do dia a dia e pronto, isso é o suficiente. No Brasil a gente tem muito disso, né? A gente tem algumas.
Tem algumas obras que pegam esse ponto, né? Uhum, E assim, é gostoso. e uma coisa que eu acho interessante é, vamos falar do dia a dia, mas não vamos fazer uma coisa longa? É, faz uma coisa É, curta. Tipo, fecha, nesse caso aqui, uma manhã. sim. Olha que, assim, gente, pode parecer trivial, mas isso é o que a gente vive todos os dias. Uhum. E ver isso retratado numa obra com de uma forma tão legal, eu fiquei apaixonada. Gostei muito dessa primeira história. Dois irmãos conversando e a irmã Na vai se véspera do casar na casamento. véspera do casamento dela. E conversando sobre tudo. Tudo. Literalmente. De brincadeiras dos pais, do colégio, Da criação da criação, do que está sentindo deles. para o casamento. Então, é os dois conversando sobre tudo que vai acontecer. É. É muito. Assim, tem uma delicadeza muito bonita. E assim, você termina a história, assim, não vou dizer, ai, nossa, mudou a minha vida. Não, mas valeu a pena? Valeu. Foi Não, eu gostoso. acho que isso é um grande. Nem tudo precisa mudar a nossa vida, Exatamente, né? eu acho que esse é o ponto principal. Geralmente a gente fala assim: eu vou ler uma obra e ela tem que mudar o meu conceito de existência pró-universal. Não, ela pode ser simplesmente uma obra. Você simplesmente pode gostar dela. E Por acabou. incrível que pareça, simplesmente curtir ela. Nossa, eu lembro de uma professora de artes. Nossa, me fez lembrar de artes no ensino médio agora. Socorro. Quando eu estava no ensino médio, terceiro ano, eu não vou lembrar o nome da minha professora, mas eu lembro que um dia ela disse que a arte, nem toda arte precisa significar algo. Que às vezes a arte só precisa ser bonita. Sim. Ou feia. Tem Ou uma, alguma tem coisa. uma, tem um filme, gente, eu não vou, agora vai ser um festival, né? Festival de eu não vou me Não vou me lembrar. lembrar bem, mas tem um filme que eu vi há muito tempo atrás, há muito tempo, em que ele começava assim: senta que eu vou te contar uma história. E nisso, as duas pessoas sentavam e ele ia contar uma história. Algo que aconteceu há milhões de anos atrás. E E acabou. acabou, eu sento que eu vou te contar uma história. Cara, Eu não estou preocupado se a história é verdadeira, verídica, baseada em fatos se tem lição reais, de moral. se tem moral. Não, senta e lê. A maioria dessas histórias são isso. E essa primeira é exatamente isso. É o poder do simples. É, Do simples, do cotidiano, daquilo que muita gente abomina e que eu pessoalmente gosto. Rotina. Tudo bem que aqui não é rotina. sim. Gente, é aquela coisa assim, um dia na vida de duas pessoas e que a gente teve a oportunidade de ver. A próxima história, ela Próxima não tem história. nada a ver com rotina. Não, a próxima história, ela é uma história que conta, ela envolve uma lenda japonesa. Não foi essa que eu fui buscar, porque essa eu Uhum. já conhecia de um outro filme japonês que eu tinha assistido, que envolve mortos, tá? Vou dar spoiler nesse caso. E aí, assim, é muito legal porque você passa a história sem entender que ela se tratava de uma lenda. Uhum. Você só entende que ela é uma lenda, tipo, nas 3 ou 4 páginas finais. E aí você fica assim, do tipo, seu queixo vai lá no chão, ao contrário da outra, que é uma história gostosa de ler pelo cotidiano, Uhum. essa seu queixo vai lá no chão, tipo, isso, caracas, gente! E aí aquilo, toda a emoção que você tava vendo, que era fofa ali na história, de repente aquilo transborda. Assim, pra mim foi uma história muito bonita, muito bonita, eu gosto da E, delicadeza, isso é uma coisa que eu vou repetir muito aqui. e como você já falou da ideia da morte, ela é muito forte. Para mim, por exemplo, ela foi porque me lembrou muita coisa. Então, se você perdeu alguém, Ela vai te emocionar. ela vai te emocionar. Certeza que ela vai te Assim, emocionar. essa é uma daquela que a gente não fala muito, né? Querer falar Até muito, porque, em essência, ela é curta, né? sim. Em essência, ela é curta, então Mas assim, saiba que o é final saudosismo. bate uma. Porque assim, como eu perdi minha mãe esse ano e vi uma coisa pessoalmente muito forte, que é uma coisa que sua mãe falou pra mim logo nos dias seguintes. A, a dor não vem agora. Não. A dor vem os meses, né? Meses, anos que se seguem. E para quem tem uma perda, De alguém essa, que você de ama e é alguém, próximo.
Essa história, ela é muito isso. É, que é aquela sensação assim, porque na hora, porque assim, não é racional. A dor não é Sim, racional. não, Ela nunca. vem da emoção. Sabe o que essa história me lembrou? Enquanto eu estava lendo ela, me lembrou muito Dia dos Muertos, Sim, lembra? México, não é? Que é muito. Uma coisa que eu digo que a gente estava tendo essa conversazinha antes da gente começar a fazer o programa, e é uma coisa fantástica que você falou. Nós brasileiros, a gente ignorou a cultura indígena. Sim, E em totalmente. alguns países da América Latina, como o México, por exemplo, eles continuam mantendo a sua cultura. Então, apesar do cristianismo ter feito o peso social e religioso, eles ainda mantêm regras e práticas antes dos cristãos chegarem. Coisas que Como têm a ver com a construção histórica e social e deles como religiosa, povo e como povo. religiosa. E o Dia dos Mortos é isso. Dia Dia dos dos Mortos, Mortos, né? né? Eu gosto tanto de falar Dia de isso, los dos Muertos. Mortos. E é engraçado porque eu acho que na Ásia também tem os Dias dos Mortos, só que Ou não é algo algo nacional, se eu não me é engano. mais fechado, São né? mais fechados, são períodos Períodos ou locais. províncias. E é muito forte isso, essa necessidade que nós temos. O cristianismo ele tirou isso da gente. Tirou. Somos cristãos, mas a gente perdeu esse contato com essa. Eu acho que a gente pode chamar de ancestralidade, mas não a ancestralidade que veio da Europa ou da África, a Sim, ancestralidade aqui da América do Sul. Nosso contato com as nossas raízes daqui, a né? gente meio que. Vamos para mais duas músicas nipônicas. Vamos com essas letrinhas diferentes. A gente nem sabe o que elas estão Hum, cantando. Boa sorte Google aí para ajuda. tentar. Pois é. Daqui a pouco a gente volta. É Planaltina. Conheça sua cidade. Você já foi à Pedra Fundamental de Planaltina? Conhece a história desse monumento? É o seguinte, a transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro do país era algo que estava sendo discutido antes mesmo de Juscelino Kubitschek assumir a presidência da República. No dia 7 de setembro, além de se comemorar a proclamação da independência, faz aniversário outro importante marco da história: o lançamento da Pedra Fundamental da nova capital do Brasil. Nesse dia do ano de 1922, um grupo de moradores e funcionários do governo se reuniu no alto do Morro do Centenário para a realização da cerimônia de lançamento do monumento. O ato acabou sendo apenas simbólico porque, na época, importantes políticos, fazendeiros e empresários eram contrários a essa mudança. A pedra fundamental é de livre acesso e tem uma linda vista verde. Procure conhecer você também esse importante monumento da nossa cidade. Esse programa foi realizado por alunos da disciplina Comunicação Comunitária da Universidade de Brasília. Tony, Hum, você tem tenho uma irmã algumas. Tenho gêmea, duas. Ah, tá. Foi mal. e Não que entendi você. a pegada, não entendi a Não, referência. isso não. Você tem duas irmãs, você tem uma irmã gêmea, Aham. e vocês duas se apaixonam Ser. pelo mesmo indivíduo. Antigamente eu poderia falar homem, mas hoje em dia com essa pluralidade, se eu falar homem, eu vou falar que eu tô sendo machista. Então deixa eu colocar logo no. É, Se apaixonando pelo mesmo ser, seja sim. lá quem seja. Só que você acabou renegando o seu sentimento em prol da sua irmã. E ela se casou com esse ser. E você cultivou esse sentimento por toda a vida. Pesado, né? Ou E é disso que trata a terceira história. Ou é a quarta? terceira, Terceira, né? terceira. É disso que trata a terceira história. Dois irmãos que se É. apaixonam por uma. Só que aqui é o inverso, tá, gente? Dois irmãos que se apaixonam por uma moça. E quando ela morre, eles se reencontram, porque eles se afastam. Uhum, Não diz aqui se o motivo foi esse, mas. mas se afastam. Um foi ser casado e o outro foi ser um empresário. E aí vai ter esse momento, reencontro, lembranças que acontecem anos depois. É isso. Devo dizer, eu falei pro Edson que das histórias essa é a que eu menos gosto.
eu acho ela legal, mas Ela não me toca. Eu acho que o não. que falta dela é algo que me conecte emocionalmente. Eu sei por que que ela não me tocou, Hum, por causa da anterior. talvez Eu a anterior é comecei, muito eu forte. comecei a ler ela e ainda estava indo impactado pela outra, então, Talvez se você tivesse alguns dias sim, de diferença, né? diferença talvez ela fizesse algum significado. E aí vamos para Uma das mais o lindas espantalho, não é é O isso? Espantalho que Sonha. Pois Esse é, é dividido em duas partes, essa é. história. Ela é bem mais longa e devo dizer que também é uma história bem mais completa, em que você vai conhecer um pouco do passado dos personagens e também envolve um casamento, né? Uhum. Daí vem o nome, não é? Wending Ever, não é? Seria de casamento e outras histórias. E outras Né? histórias. Então, de certa forma, todas elas têm um quê de casamento envolvido. Todas as obras, a Júnior não gostou muito do que eu falei, mas todas elas têm um quê de casamento no Eu vou meio. querer ele justificar isso daí na próxima história. Pode deixar. Ó, que eu consigo, hein? Você vai ter que se esforçar. Mas vamos lá. Essa história, ela. Gente, tem coisas acontecendo aqui hoje. Nós, né? Sim. Eu sou besta. Essa história ela é muito emocionante porque assim, ela conta a história do amor de uma japonesa e um militar americano durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Na realidade, ela conta o resultado, né? E aí, eles têm filhos, só que a mãe abandona os filhos ou morre, eu não sei, eu não me lembro mais agora desse detalhe, porque conta na primeira página. E essas crianças vão morar com a família do pai. Não, eu tô marcando Ah, tá. aqui uma hora para eu poder me organizar. Abusado. E essas crianças Eu vão só fui morar pegar o com o pai quadrinho, e a tá? família do pai. E aí, o que que aconteceu? Eles enfrentam várias dificuldades por serem estrangeiros em terras americanas, eles vão para o interior, onde a resistência a um estrangeiro é ainda maior. E aí, como o pai deles morre também, aí gera uma resistência ainda maior, porque são os tios cuidando de que duas crianças Gente, estrangeiras. só É lembrando um que rolo. nos Estados Unidos é muito bonitinho a gente ver filmes de estrangeiros. Que lindo, que maravilhoso. Mas é pesado. Esquece. Ah, estrangeiro lá sofre. É. E muito. Ainda mais nesse caso, que são filhos que são Dos inimigos na época, né? o que eles entendem como filho do inimigo. Então, se eu não me engano, no Porque esse Vietnã, aqui é pós Pearl Harbor, é, cara. no Vietnã, quando os soldados americanos tinham relações com as mulheres vietnamitas e eles engravidavam elas, ou elas ficavam grávidas e tinham filhos, as crianças eram chamadas de crianças do pó, porque nada é menor do que um pó. Pois é. Então, socialmente falando, É elas não pesado. são nada. E eles crescem com essa situação. E aí o nome é o Espantalho que Sonha, porque, assim, isso não é um spoiler, porque vocês vão saber disso no início da história. É porque a menina, depois de uma determinada situação, ela começa a chamar o espantalho de mãe. Então você imagina o quão pesado foi o crescimento dessas Sim. crianças para você ver um espantalho como mãe. E ser por espantalho que você desabafa, que você conta seus dramas, sendo um Ela espantalho saía que da você casa, ela dorme saía da casa, ia pro meio do milharal, se não me no meio do engano, milharal para ficar aos pés do espantalho. espantalho. Então, assim, é uma história muito pesada, muito triste. Aliás, isso é uma característica de histórias japonesas em muitos Algumas são, né? mangás. É que, assim, quando eles pegam pra ser triste, é triste mesmo. Não tem final feliz, assim, Se é pra não. bater, vamos bater Se com é pra bater, a gosto. gente vai bater com gosto. Então, assim, é muito interessante por causa disso. Então, conta essa história e todo o drama de duas crianças sendo criadas nos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, com o detalhe de que eles são filhos de É. japonesa. Próxima história, Próxima história é a minha predileta. a É a história do. história que eu mais amei, O Pequeno Jardim de Outubro. E acredite, o final é completamente inesperado. Essa é a lenda que eu fui buscar, porque também se trata de uma lenda, tá? Mas essa história ele trabalha muito assim, com muita delicadeza, a noção de amor próprio, de autoestima, de autocuidado, sabe? De valorizar a vida que você tem E de valorizar quem gosta de você. e de valorizar quem gosta de você.
É uma história muito, muito, muito delicada. E eu devo dizer, você esperava o final dela? Não. Aqui vocês vão ter aquela coisa assim da reviravolta. É. Eu não Mas esperava. é uma reviravolta que não é aquela reviravolta Do herói. do herói. Não. É aquela reviravolta que é para o leitor. É o escritor escrevendo para nós. Edson, mas que idiota mais, que fala mais besta. Tem obras que não são feitas bem do Não. escritor para nós. Essa, Tem histórias que a gente vê que é do escritor para ele mesmo. sim. Porque ele está contando para ele mesmo aquela história. Mas essa não, essa é para chegar para nós e dar aquele tapa na cara. É. E quando você falou do eu quero ver você sair dessa, Cadê o casamento? quando você casa com alguém, ainda mais em algumas culturas tradicionais do Japão, é o cuidado antes de tudo. Ok. É o cuidado, é o zelar pelo outro, é o ter a preocupação com o outro. E aí vem aquela aí vem a frase que é fantástica. Eu posso ler? Sim, Tem um momento em que um personagem diz ao outro, não posso dizer quem diz quem para diz pra quem. quem? Não precisa se esforçar tanto para ser amado. Basta que você mesmo ame alguém. Isso é a máxima do casamento. Isso é a máxima do amor, Isso é a máxima da vida. da vida, porque é muito engraçado, assim. Lógico que vai passar por crenças pessoais, mas, assim, uma coisa que a gente aprende é que tudo aquilo que você sente por alguém é algo que primeiro te inunda. Então, quando você sente ódio, você quer que alguém saiba que você odeia ele, primeiro você tem que estar recheado de ódio Sim. por aquela pessoa, mas ainda assim aquele sentimento tem que estar tomado de você. Então, se você quer sentir amor, você precisa amar. Porque é aí que você vai realmente sentir esse sentimento te preenchendo. E faz sentido, porque realmente nas culturas orientais eles têm muito essa pegada da doação, sabe, de pensar no outro, de cuidar do outro. Um senso de comunidade também muito forte. Última história. Mas você se safou assim, tipo, espremendo, né? Oh! Última história. Gente, última história é a história de uma gata. Vou falar mesmo. E assim, quem já viu, quem conhece gato, quem já viu um gato, quem convive com um gato, sabe que gato é uma coisa de Deus. Entendeu? Não reclama quem gosta de cachorro. Gato é o cara. Gato se acha, gato não acha, ele tem certeza. Entendeu? Gato, quando quer carinho, ele vai até você. Quando ele não quer, ele te enxota ou te morde se for Sai necessário. daqui. Gato é o máximo. Assim, é muito legal porque é a história de uma gatinha que um dia ela chegou numa casa, né? Então assim, chegou numa casa e aí ela tá tentando passar um recado De um jeito gato. de um jeito gato. Então ela não vai falar, ela não vai virar pro personagem e vai falar algo pra ele. Não, Ela porque vai ela não agir, consegue falar com o ser exatamente. humano. Então ela vai agir tipo, como. O que eu fico imaginando é o autor deve ter gato, ele deve ter olhado o gato dele, deve ter feito essas associações. Porque é muito de quem tem um animal pra fazer isso. Porque assim, por exemplo, tem uma cena aqui em que ela para na frente do dono dela. Dono não, do escravo dela, na realidade, né? E ela quer passar pra ele o recado, porque ela precisa passar pra ele o recado, né? Ela percebeu que o recado é urgente. E ela para e fica olhando ele. E ele é do tipo workaholic. É workaholic. É workaholic. Workaholic. Né? Então, assim, ele não se toca. Ele tem a gata e, assim, ele alimenta a gata, tá? Mas gatos são muito independentes. Sim. Gatos são excelentes para workaholics. Sim. Porque o gato não precisa dessa atenção. E, gente, meu Deus! Ai, um dos personagens prediletos que eu tenho na Turma da Mônica é o Mingau. Gente, essa gata é o Mingau, entendeu? Sabe? Mas é o Mingau japonês. Mas, assim, maravilhosa. É uma história, assim, leve. Pessoalmente, achei que é uma história muito leve, mas, ao mesmo tempo, ela é divertida. Ela perde o tom pesado das histórias anteriores. Sim. Ela termina a história de maneira suave. Totalmente. É aquele negócio, quando você fecha a obra, depois de tudo isso, você se sente bem. É. Então, assim, resumo da ópera de The Wedding with Eve, porque eu gostei tanto dele.
Porque em uma obra você tem uma série de emoções que é difícil uma obra te trazer. Então você tem ali um momento de paz, de visualização de um momento da vida de alguém. Depois você tem um momento muito triste, mas que é um momento triste, mas que também é alegre, porque é uma oportunidade. Depois você tem um momento meio assim, tipo, saudosista, e aí você vai para um momento de reencontro consigo mesmo. É assim, ele é um negócio de misto, né? emoções. Que assim, é difícil uma obra tão pequena, e principalmente quadrinhos, porque se fosse tudo palavra, tudo bem. Mas são quadrinhos. Uhum. E aí, assim, nossa, ela é muito gostosa. Você passa por um. Eu não vou dizer que é um tsunami, porque não é violento. É só que você passa por várias emoções e você termina essa história, o quadrinho bem. É um quadrinho que você termina feliz por ter lido. Tranquilo. É engraçado que, de certa forma, você termina esperançoso. Sim. Mais duas músicas Casamento, tem tudo a ver. nipônicas. A ideia do casamento, agora eu vou espremer. Ah, sim. Casamento, o que é casamento? É você ter esperança de que aquilo vai dar certo e vai ser tudo muito bom com aquela pessoa. Tem que dar, Tem né? a ver com a esperança. E você termina esse livro como? Com uma sensação esperançosa. As coisas vão dar certo, se cuida, vai. É triste, mas tristeza existe no caminho, segue, vai em frente. Sabe? Nossa, espremi agora. Casamento. Acabei o programa. Tchau, fica com duas músicas. Se você está ouvindo pela internet, vá fazer o que você tem que fazer da sua vida. Se você está ouvindo na Rádio Utopia, continue com a nossa programação da Rádio 91,1, Rádio Comunitária de Planaltina, Distrito Federal. Tchau, até a próxima. Até. Depois dessa, casamento é esperança.